Hoje, para falar a verdade, hoje eu perdi a visão total, né? Hoje deu cegueira. A Ronda do Consumidor está na cidade de Ribeirão das Neves, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Vocês podem estar estranhando aí que geralmente eu começo as reportagens da Ronda do Consumidor em um ambiente externo, geralmente em frente à empresa na qual vamos gravar a matéria. Mas hoje eu estou aqui assentado, ao meu lado tem um consumidor que muitos de vocês que acompanham a Ronda lá do princípio vão reconhecer. E eu estou em um ambiente interno, estou na casa do consumidor. Pois é. O que está acontecendo? Gente, desde 2020, maio de 2020, precisamente o dia 7 de maio, que nós temos contato com o senhor Carlos, que é esta pessoa que está aqui ao meu lado, para tentar auxiliá-lo na busca da solução de um problema que desde 2018 ele está tendo com o Instituto Mineiro de Óleos de Contagem, conhecido pela sua sigla IMOC, que fica lá no bairro Eldorado, em Contagem. Pronto. Em 2018, o seu Carlos procurou o IMOC, Instituto Mineiro de Óleos de Contagem, para fazer uma cirurgia de catarata, acreditando que teria melhoramento da visão. E vocês que acompanham a Ronda do Consumidor e que me acompanham também nas minhas plataformas do Instagram, por exemplo, minha conta @repórterbemmendes, vocês sabem que agora eu sou estudante de medicina. E eu sei, como estudante de medicina, que a medicina ela é uma ciência que nem sempre a gente consegue atingir um resultado fim que às vezes o paciente está esperando, a gente sabe disso. Porém, a maneira como você trata este paciente e todos os esforços que você emprega para resolver o problema do paciente, tratá-lo como uma pessoa humana, tudo isso conta no exercício da medicina. E o seu Carlos está enfrentando uma situação com o Instituto Mineiro de Óleos de Contagem, que já foi parar no tribunal, já foi parar na vara de Contagem, depois foi parar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E agora, o seu Carlos, esta semana passada, aliás, recebe na sua casa uma citação, que é um comunicado judicial, informando que o Instituto Mineiro de Óleos de Contagem está o processando, assim como também está me processando, pedindo, dentre outras coisas, R$50 mil de indenização. Aí você que assiste a reportagem pode pensar assim, nossa, mas estão pedindo indenização contra um paciente? Esse paciente deve ter feito coisa errada com esse instituto? Não, na verdade, o seu Carlos, depois de ter tentado resolver o seu problema no Instituto Mineiro de Óleos de Contagem, por quê? Porque fez a cirurgia de catarata, buscando o melhoramento da visão. O que aconteceu, seu Carlos? Aí no lugar de eu enxergar, eu piorei, né? Pois é. E aí o seu Carlos está tentando resolver com o pessoal do Instituto, ter um retorno para ser reavaliado, para entender o que aconteceu como paciente, entender o que aconteceu no seu procedimento, que ele não obteve o resultado que ele esperava. Não conseguiu. O seu Carlos, então, ficou sabendo que aqui em Minas Gerais tinha uma equipe de jornalismo que ia com os pacientes até os fornecedores, com os consumidores até os fornecedores, para tentar mediar soluções que envolvam relações de consumo, Ronda do Consumidor. Então, o seu Carlos entrou em contato conosco, nós fomos ao Instituto Mineiro de Óleos de Contagem. E ali, um problema que já era difícil, piorou. Por quê? Porque o Instituto Mineiro de Contagem, o Instituto Mineiro de Óleos de Contagem, nos tratou de maneira hostil, como foi publicado na reportagem, lá em Contagem, nos encaminhou para Belo Horizonte. Nós fomos a Belo Horizonte
Chegando lá, fomos recebidos com a promessa de que o seu Carlos iria voltar, seria reavaliado por um especialista em oftalmologia, num retorno, para entender o que o seu Carlos estava passando, qual que era o problema do seu Carlos. Na verdade, quando nós fomos embora, cancelaram esta promessa, esse retorno prometido, lá no Instituto Mineiro de Olhos do Life Center em Belo Horizonte, e chegou para nós, à época, foi um comunicado de que nós estaríamos, eles não queriam mais a presença nossa e nem do seu Carlos ali com equipamentos de filmagem, nos seus ambientes, e ainda nos processaram solicitando remoção do conteúdo jornalístico do ar. Resolver o problema do seu Carlos? Alguém se propôs? Não. E aí nós nos propusemos, como sempre, a auxiliar o seu Carlos. Fomos ao Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, de Minas Gerais, aliás. Por quê? Por que nós fomos lá? Alguns de vocês já sabem. Porque uma juíza da Vara de Contagem decidiu acatar o pedido do Instituto Mineiro de Olhos de Contagem para retirar, para censurar uma reportagem jornalística. Quando nós recebemos essa informação, eu disse, não, nós não vamos aceitar que um paciente procure uma equipe de jornalismo para dar publicidade a um fato e buscar a solução do seu problema e seja censurado. E decisões judiciais atacam-se através de recurso. Nós recorremos ao Tribunal de Justiça. Então essa situação da censura que o Instituto Mineiro de Olhos de Contagem queria que nós fôssemos submetidos, já está resolvido. Por quê? Porque os desembargadores, juízes do Tribunal de Justiça de Minas não aceitaram essa ideia da Ronda do Consumidor ser censurada, e isso já está pacífico. Eles reformaram, então numa linguagem popular, eles acabaram, desconsideraram, tornaram sem efeito a decisão da juíza de primeira instância e ainda fez uma defesa histórica ao exercício jornalístico aqui no estado de Minas Gerais, dando a nós o direito de manter a matéria no ar e continuar, obviamente, fazendo o nosso trabalho. Mas, então, restou ao Instituto Mineiro de Olhos de Contagem o prosseguimento da ação principal. E é por isso que eu estou aqui hoje. Por quê? Porque eu prometo a todos os consumidores, já vou conversar com o seu Carlos, eu prometo a todos os consumidores que nenhum consumidor que procura a Ronda do Consumidor fica com o seu caso mal resolvido, parado no meio do caminho e a gente abandona o barco. Não! Independente de ser uma empresa pequena ou uma empresa grande, independente de ser um empresário pobre ou um empresário rico, nós estamos aqui para lutar pelos consumidores até o fim. E aí, eu já encaminhei o seu Carlos ao departamento jurídico do portal BTN para defender deste processo aqui. Por quê? Porque, por mais que possa parecer um absurdo, aqui eles estão pedindo do seu Carlos R$50 mil. Olha só, um dos pedidos, pedido quarto. Porque os pedidos acima é para retirar o vídeo do ar, mas os desembargadores já ensinaram o que é direito aqui no estado de Minas Gerais para eles. Ponto 4. Sejam os requeridos condenados solidariamente, ou seja, eu e o seu Carlos, ao pagamento de indenização por danos morais às autoras, Instituto Mineiro de Olhos de Contagem, Instituto Mineiro de Olhos, no importe sugerido de R$50 mil, acrescido de juros e correção monetária, desde a data da divulgação, como forma de conduzir os requeridos à correção de sua conduta, evitando a repetição no futuro de ilegal procedimento adotado em relação às requerentes, e caso este não seja o entendimento desse juízo, o que se admite somente por eventualidade, requerem as autoras, seja a indenização por dano moral fixada sob o prudente arbítrio de Vossa Excelência, em patamares condignos com a lesão ao direito das autoras, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Aí eles também pedem aqui que nós arquemos com 20% de honorários advocatícios,
E tem mais uns outros pedidos aqui, que um deles é: requerem a guarda em Secretaria da Mídia Digital com os vídeos noticiados nos autos, bem como a juntada dos autos de ata notarial após sua confecção, vez que suspensos os atendimentos presenciais cartoriais em razão da pandemia da Covid-19, considerando que se tratará de documento novo. Enfim, eles pedem também aqui um pedido de direito de resposta e retratação, ou seja, eles gostariam que nós nos retratássemos do quê? Pronto, agora eu vou conversar com o seu Carlos, porque eu quero fazer ao seu Carlos aqui algumas perguntas para a gente entender a dinâmica desse processo. Seu Carlos, a história que o senhor contou, que o senhor apresentou documentos para nós, que nós fomos lá ao Instituto Mineiro de Óleo de Contagem com o senhor na data de 7/5/2020, essa história de fato aconteceu ou o senhor simplesmente inventou isso de algum lugar e chamou uma equipe de reportagem para lá? De fato aconteceu? Na verdade aconteceu, que jamais eu ia chamar nenhuma reportagem em vão. Certo. O senhor foi submetido a um procedimento de catarata no Instituto Mineiro de Óleo de Contagem e hoje a visão do senhor está pior do que entrou lá? Hoje, para falar a verdade, hoje eu perdi a visão total, né? Hoje deu cegueira. Então o senhor não tem mais visão no olho que foi submetido ao procedimento? Infelizmente não. Pronto. Quando o senhor procurou a gente, o senhor me apresentou um laudo, certo? Que o senhor tinha passado por uma outra oftalmologista depois, né? Aquele laudo era um laudo verdadeiro ou foi o senhor que inventou aquele laudo? É verdadeiro. Pronto. Isso tudo, minha gente, foi apresentado aos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? E lá foi atestada a veracidade das nossas informações, desses documentos, e se provou que o seu Carlos estava fazendo uma alegação digna, uma alegação legítima, e a equipe de reportagem também estava. Então, não há do que se retratar aqui. Mas enfim, seu Carlos, depois da publicação das reportagens, houve algum contato por parte do Instituto Mineiro de Óleos de Contagem, dizendo para o senhor: não, tudo bem, o senhor pode vir aqui, nós vamos reavaliá-lo, vamos nos oferecer para auxiliar o senhor de alguma forma? Não, até hoje não. O que eles me mandaram foi intimação, né? Cobrando, né? Além de eu pagar pela minha visão, pedir indenização para mim. Pronto, então agora nós vamos entrar em contato, eu vou entrar em contato aqui com o Dr. Brendo Godoy de Nogueira, que é o advogado super competente que eu trouxe para a equipe da Ronda do Consumidor. Por quê? Porque na equipe da Ronda só existem profissionais competentes e profissionais humanos, que entendem que estão lidando com seres humanos, né? Tanto no direito, quanto na medicina, quanto em qualquer profissão que lide com pessoas. Nós temos que entender, uma das primeiras coisas que nós entendemos quando vamos a uma faculdade de medicina é que quando vamos cuidar de um paciente, o paciente é o organismo. O paciente não é só o órgão que eu vou tratar. Então eu, como estudante de medicina hoje, se daqui a alguns anos eu me tornar um cardiologista, eu não vou atender apenas um coração. Eu vou atender um paciente que tem um coração. Se eu for um oftalmologista, eu não vou atender apenas um olho, um globo ocular. Eu vou atender um paciente que possui olhos, possui um globo ocular para eu analisar. E o advogado da mesma forma. O advogado, ele precisa de entender que está lidando com direitos de pessoas, direitos de seres humanos. Então, eu trouxe o Dr. Brendo para trabalhar conosco na Ronda do Consumidor na assessoria jurídica, porque encontrei no Dr. Brendo um profissional que enxerga seres humanos. Então eu vou ligar para ele agora para saber quais serão os próximos passos nesse processo, porque o seu Carlos recebeu uma citação aqui pedindo 50 mil reais dele. Eu vou ligar para o Dr. Brendo Godoy, vou colocar aqui no Viva Voz, para ele nos explicar aí o que vai acontecer. Boa tarde. Boa tarde, doutor Brendo. Bem Mendes, tudo bem? Tudo bem com você, bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, eu estou aqui na casa do seu Carlos, que foi atendido pela Ronda do Consumidor
paciente do Instituto Mineiro de Óleos de Contagem e que nós tivemos uma triste surpresa de que, além de não ter tido seu problema resolvido ali na mediação, semana passada ele recebeu uma citação judicial que está sendo processado, assim como eu estou, em R$50 mil, sob a alegação de ter causado dano moral à pessoa dos autores aqui. Então estou ligando para o senhor, doutor, porque já comuniquei à nossa audiência que o doutor Carlos vai ser assessorado juridicamente pelo senhor, né? Através da assessoria jurídica da Ronda do Consumidor. Ele vai ser defendido em juízo pelo senhor. Quais são os procedimentos? Qual é o próximo passo a partir desse momento da citação? O senhor pode explicar para a nossa audiência? Posso sim. Bem, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde ao senhor Carlos e a toda a audiência da Ronda do Consumidor. A empresa ingressou com uma ação judicial. Dentre os muitos pedidos, está um pedido de indenização por supostos danos morais sofridos em virtude das reportagens gravadas, assim como você acabou de explicar. Daqui para frente, a discussão ela vai ser inteiramente dentro desse processo. O senhor Carlos ele vai ser assistido judicialmente até o fim, até a última das possibilidades. As despesas serão apresentadas dentro do prazo legal e nós teremos uma audiência onde as partes envolvidas elas vão estar juntas para produzirem as provas que acharem pertinentes. Inclusive, os laudos que o senhor Carlos possui, eles serão apresentados, assim como as reportagens gravadas, elas também vão servir como provas. Em suma, o senhor Carlos tentou uma solução amigável, assim como a Honda também tentou essa solução amigável, mas não foi possível. Então, agora quem vai decidir, quem vai colocar um fim nesses debates vai ser o Poder Judiciário. Tudo certo, doutor Brendo. Então, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos para a nossa audiência. Doutor Carlos, então, será acompanhado agora pelo senhor, né, como o seu legítimo advogado, e todos os passos que acontecerem daqui para frente, processuais, todas as publicações de decisões, nós reportaremos aí a nossa audiência e vamos contar com o senhor aí sempre que necessário para trazer esclarecimentos acerca do patrocinado do senhor, senhor Carlos. Tudo bem? Perfeito, estou à disposição e abraço a todos vocês. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Até. Seu Carlos, o senhor trabalhava aí promovendo segurança, né, segurança patrimonial pela segurança eletrônica El Shaddai, é isso? E por que o senhor teve esse comprometimento da visão? O senhor estava me contando antes da reportagem que perdeu bastante, né? Perdeu o cliente. Perdi bastante cliente, bastante mesmo. Tá. Então, hoje, seu Carlos, eu quero propor para o senhor o seguinte: nós temos uma audiência que ela é uma audiência bastante fiel, de pessoas que não toleram injustiça, pessoas que reconhecem o ser humano e fazem de tudo para ajudá-lo. Eu queria que o senhor falasse aí, porque eu falei brevemente, o tipo de trabalho que o senhor realiza. Mas a empresa do senhor e as pessoas que trabalham para o senhor aí realizam rondas, né, em empresas, promovendo ali a segurança. É esse tipo de trabalho que a gente vê, às vezes passa perto de uma empresa, tem um motoqueiro ali fazendo ronda, oferecendo a segurança, é isso? Isso, a gente faz serviço de portarias, né? Portarias 24 horas, 12x36, trabalhado. A gente faz evento também, quando é necessário, né? Eles ligam pra gente, a gente faz o serviço, né? Prestamos um serviço. Fazemos um serviço de ronda também, para as empresas. Certo. Então, alguém que estiver assistindo essa reportagem agora e tenha se sensibilizado com o caso do senhor e queira ajudar de alguma forma, conheça alguma empresa que esteja precisando de contratar serviço de ronda ou que esteja precisando de contratar um serviço de portaria, como você está dizendo, 24 horas, 12x36, ou até mesmo tem algum evento e queira contratar ali a segurança desse evento. Pode entrar em contato, o senhor me disse, por e-mail e pelo WhatsApp, não é isso?
Pode entrar em contato pelos dois. Tá, me empresta o papel aqui, seu Carlos. Então eu vou deixar bem claro para vocês aí, olha. Carlos Segurança El Shaddai, segurança sem o cedilha, então fica Carlos Segurança El Shaddai. El Shaddai com Y no final, El Shaddai. ELSHADAY, @gmail.com. Você pode enviar um e-mail, falar que assistiu a reportagem, que você quer ajudar de alguma forma, como? Contratando os serviços do seu Carlos, para que ele possa enviar ali um profissional para fazer a segurança do seu evento, a portaria, enfim, da sua empresa. Ou também tem o WhatsApp, que é o 31 9926 51731. E aí conversam com o senhor lá e já consegue contratar esse serviço, é isso? Sim, com certeza. Pois não. Eu queria falar assim para deixar claro, né? Não jogando culpa pelo problema que aconteceu do meu olho, né? Sim. Sobre a perca de caída que eu tive da empresa, para ninguém se sentir mal. Né? Isso aí é uma coisa que aconteceu desde a época que começou a acontecer sobre a minha visão, né? Então eu tive muitos problemas, dificuldade para estar andando, estar dirigindo, então a queda caiu muito de serviço. Mas hoje, se alguém, vamos supor, né, se alguém queira prestar o nosso serviço, a gente está à disposição, né? Não vai se arrepender, né? A gente está com os preços também muito bons também. O senhor atende só a região aqui de Ribeirão das Neves ou não? Não. A gente atende qualquer lugar do estado de Minas Gerais. Ok. Antes da reportagem começar, da gravação, aliás, começar, eu conversei com o seu Carlos. A perda da visão, o último profissional que atendeu o senhor disse que é definitiva, né? Isso, definitivo. Então, gente, eu lamento bastante que agora tenha chegado a esse ponto, né, do seu Carlos ter perdido a visão definitivamente. Eu gostaria de que houvesse alguma forma para que nós atuássemos para que a visão dele fosse restabelecida, fosse restaurada, porque nós sabemos a importância disso, de quem já teve a visão, de continuar tendo a sua visão. Mas, infelizmente, como parece que isso não é possível mais, tornou um dano irreversível, eu ainda estou disposto a ajudar o seu Carlos a ir atrás de todo direito que ele tenha. Todo e qualquer direito que o seu Carlos venha a ter. Eu aqui, Ben Mendes, que vocês conhecem, me comprometo a auxiliá-lo até o fim na luta por esse direito. Por quê? Porque não basta eu chegar e dizer que a Ronda do Consumidor não abandona nenhum consumidor no meio do caminho. É necessário que eu mostre em ações, me dispondo a estar com esses consumidores até que todos os seus direitos sejam resguardados, respeitados e afirmados. Há algo mais que o senhor deseja dizer? Eu gostaria de falar agora no final, né? Gostaria de falar que a nossa empresa Segurança El Shaddai, ela tem 7 anos no mercado, né? Até hoje, graças a Deus, a gente nunca teve uma audiência em justiça nenhuma, porque a gente trabalha de forma correta. Amém. E que Deus abençoe o senhor, tá? Obrigado. Deus abençoe, prospere o fruto do seu trabalho, que o senhor continue sendo uma pessoa honrada e que Deus sempre possa te abençoar. Amém. Direto de Ribeirão das Neves, nesse caso, talvez um dos mais sensíveis da Ronda do Consumidor, eu sou o Ben Mendes, conto com vocês para a Ronda do Consumidor.